Quero cumprimentar a todos os ouvintes neste momento, desejando a bênção de Deus sobre todos nesta manhã abençoada e que a sua vida também seja muito abençoada. Pedimos mais uma vez a sua permissão, digamos assim, por estar interferindo nas suas atividades, enquanto falamos um pouco da palavra de Deus, enquanto anunciamos por mais uma vez esta palavra que é redentora. Nós temos um recado urgente para comunicar a todas as pessoas que nos for possível comunicar. E quero ler uma passagem bíblica que nós encontramos numa carta escrita por Pedro, há mais de 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás. Pedro escreveu essa passagem que nós vamos ler neste exato momento e pedimos a sua atenção para esta leitura. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Nós estamos aqui diante de um texto que o apóstolo Pedro se reporta a um momento histórico bastante remoto dos nossos dias. Está se referindo a um tempo de quase pouco mais de 4.000 anos, que foi o tempo de Noé. Escute bem, nós queremos tomar como referência o tempo de Noé e atualizar para os nossos dias aquilo que aconteceu nos dias de Noé. O próprio Senhor Jesus, quando foi questionado sobre a sua vinda, ao seu retorno, ele disse que a sua volta, os dias da sua volta seriam semelhantes aos dias de Noé. Então, como eram os dias de Noé? Vamos tratar um pouco sobre isso. A Bíblia nos informa que nos dias de Noé, os homens viviam distantes de Deus, se afastaram de Deus, desprezaram o ensinamento que Deus havia determinado para que os seres humanos andassem. E, por assim dizer, é importante te falar uma coisa, que você e eu, nós fomos criados por Deus com uma finalidade, para contemplar a grandeza de Deus, e diante da sua grandeza, poder adorá-lo, adorar a Ele, porque em toda a existência, em todo o universo, só existe um que pode ser adorado, que é Deus. Então, Deus fez você para adorá-lo, para servi-lo. Mas o homem perdeu essa sua responsabilidade. Quando se afastou de Deus, então perdeu essa referência de adoração a Ele. Então o homem perdeu essa referência de adorar a Deus, isso foi perdido. Mas a grande missão do ser humano ao ser criado por Deus era adorá-lo. Mas como o homem perdeu essa referência, ele deixou de adorar a Deus e pior, passou a adorar muitas outras coisas. Então o homem tem construído deuses ao longo da história. E isso ofende a santidade de Deus. E o que Deus quer é fazer o resgate do ser humano. Então essa era a condição do homem no tempo de Noé, se afastando de Deus. E como o homem se afasta de Deus, a violência aumenta, o pecado aumenta, a desobediência aumenta, as enfermidades e tudo o que é de ruim aumenta na vida do ser humano quando ele está afastado de Deus. E chegou a tal ponto de rebeldia que Deus olhou para a terra. E olha só o que Deus resolveu fazer.
ele resolveu destruir o mundo daquela época, da época de Noé. E o plano de Deus naquele momento era acabar com toda a humanidade. Não fosse aparecer um homem que pensasse diferente da sua geração, que foi Noé. O texto bíblico diz, porém achou Deus graça diante de Noé. Ou seja, Deus olhou para o coração de Noé e percebeu que o coração de Noé era de um homem sério, de um homem temente a Deus e que não compactuava com as coisas erradas que a sua geração praticava. Então, Deus, olhando isto, resolveu então preservar Noé e a sua família. E agora nós estamos vendo Pedro falando a respeito dessa época de Noé e dizendo que as pessoas daquele tempo foram destruídas, foram arrasadas por um dilúvio que matou a todos, exceto Noé e sua família. E aqui mostra no texto que as pessoas não levaram em consideração a longanimidade de Deus, porque Deus estava esperando Noé construir a arca. O que quer dizer longanimidade? Eu poderia usar uma palavra mais conhecida nossa e chamar isso de paciência. Paciência de Deus. Deus foi muito paciente com os seres humanos, porque quando ele percebeu que Noé pensava diferente, ele mandou que Noé construísse uma arca. Aquela arca seria a salvação daqueles que acreditassem que haveria de vir um dilúvio e que a arca seria o único escape para aquela condição, para aquela situação. Nós acreditamos, e em outras passagens bíblicas menciona, que Noé deve ter avisado aquela população sobre o que iria acontecer. Mas o que a gente observa é que eles não deram nenhum tipo de importância. Noé, enquanto preparava a arca, ele avisava as pessoas e dizia, vai chover muito, vai encher a terra, vai matar todo mundo. Deus mandou eu fazer uma arca, venham comigo para a arca, venham me ajudar a fazer essa arca. E há muitas pessoas que acreditam, e é provável que as pessoas criticavam de Noé quando falava isso. Criticavam de Noé quando alertava sobre isso. Noé dizia, veio uma chuva muito grande. Eles nunca tinham visto uma chuva tão grande como Noé anunciava que aconteceria. Por isso eles não acreditavam. Mas Noé passou todo aquele tempo, todos aqueles anos, preparando a arca. E quando chegou o momento certo, começou a chuva caindo, a água aumentando, enchendo a terra. Eu imagino as pessoas, no momento que começaram a perceber que a chuva era grande, que a enchente estava subindo, que as águas estavam subindo. No primeiro momento, eles ainda não achavam que era nada. No primeiro momento, parecia ainda ser tudo normal, mas a água vai subindo. Imagine que as pessoas percebem que a água toma conta dos lugares mais baixos. Depois a água vai subindo. Eles procuram refúgio em lugares mais altos, mas a água continua subindo. Eles procuram os montes, as montanhas, para se protegerem da água. Mas não adianta, porque daqui a pouco a água começa a bater em seus pés e ela continua subindo. Naquele momento, acredito que eles já olham a arca distante. Naquela hora, eu imagino que bate no peito, bate neles a vontade de correr até a arca. Eles ainda conseguem olhar a arca está lá em cima do monte. A água ainda não conseguiu atingir totalmente a arca, mas a água está subindo. A água está subindo por toda a região, de forma que todos os pontos mais altos da terra começam a ser encobertos pela chuva. E então o desespero começa a aumentar. A única chance para nós seria alcançar a arca. E então eles começam a perceber que a água está dando na cintura, a água está dando no seu peito. Eles não têm mais condições de correr até a arca para se proteger. Além do mais, havia um tempo determinado para que a arca ficasse com a porta aberta. E a essas alturas, a porta da arca já estava fechada. Então, por mais que agora, ao verem a chuva, eles tentassem correr em direção à arca, eles não conseguiriam mais entrar.
A porta já estava fechada. Imagine a água chegando na altura do pescoço. Imagine as pessoas pulando dentro da água, tentando respirar um pouco mais de oxigênio. E a chuva caindo, a chuva descendo, a água subindo. E as pessoas sem terem para onde correr. Até que chega um momento em que não há mais possibilidade de respirar. Não há mais possibilidade de sentir-se fora da água. Então, eu imagino que até o último momento, eles tentavam respirar o último oxigênio possível. Mas, resultado, perderam a oportunidade de entrar na arca. E isso foi fatal para todos aqueles que não acreditaram e perderam a sua grande chance. Agora nós estamos diante de um momento em que o que nos faz estar aqui na rua é para dizer um recado. Que Jesus, aquele Jesus que esteve aqui na terra há 2000 anos atrás, ele ao subir, veja bem, quando Jesus subiu, ele subiu diante de 500 pessoas, estavam vendo ele, e ele foi subindo, até que ele se encobriu em uma nuvem, uma daquelas nuvens que nós podemos ver agora no céu, encobriu Jesus quando ele foi subindo ao céu, mas no mesmo instante, apareceram 2 anjos que disseram, olha esse Jesus que está subindo aí, diante dos olhos de vocês, do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele também vai descer um dia. E essa mensagem, tem um povo nesta terra que fica repetindo isso constantemente. E é o que nós estamos fazendo aqui mais uma vez, dizendo a você que Jesus vai voltar breve. Jesus, ele é como aquela arca daquele tempo. Naquele tempo, para que as pessoas pudessem escapar da chuva, elas precisariam estar dentro da arca. E hoje, para que nós, eu e você, que está me ouvindo, possa escapar das coisas ruins que virão sobre esse mundo, é preciso estar em Cristo. Cristo é o refúgio certo para você escapar do que virá sobre este mundo depois que Jesus voltar. Depois que Jesus voltar, não haverá mais oportunidade para ninguém. O momento é agora, e é por isso que nós temos pressa e temos urgência em dizer aos nossos amigos, às pessoas que nós conhecemos, e até quem não conhecemos, avisando a elas, porque Jesus mandou fazer isso, avisar que ele vai voltar. Ele disse que aconteceriam sinais. Nós estamos diante dos sinais. Meu amigo, se eu pudesse, se eu tivesse tempo suficiente para te dizer os sinais que eu tenho acompanhado sobre a volta de Jesus, eu passaria bastante tempo aqui, e não dá tempo para falar sobre tudo isso, mas eu quero falar sobre a última que ainda hoje está em curso, que é a pandemia Covid-19, que já matou mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro. Nada mais é do que um dos sinais da volta de Jesus, da volta do Mestre que nós estamos anunciando. Isso é um grande sinal. Sabe o que é o problema do ser humano? Eu me lembro que em meio à pandemia, no auge da pandemia em nossa cidade, quando muitas pessoas estavam morrendo, eu conseguia perceber muitas pessoas preocupadas e com medo da morte, com medo da pandemia. Só que nós observamos que a pandemia já diminuiu o seu pico, já diminuiu a sua mortandade aqui na nossa cidade. Eu já começo a observar que as pessoas começam a voltar à vida normal, como se nada tivesse acontecido, como se tudo tivesse como antes. Mas é esse o problema da humanidade. É porque as coisas que acontecem, elas só acontecem para nos alertar, para nos dizer, estou voltando. Jesus está dizendo, estou voltando, está chegando o dia, está ficando perto. Olha, é um sinal, pandemia é sinal, violência é sinal, rebeldia das pessoas contra Deus é um sinal. A gente vê na internet como as pessoas se posicionam contra Deus. Tem gente que tem a audácia de xingar Deus. Na internet você tem ouvido muito isso. As pessoas têm cada vez mais odiado quem fala em nome de Deus, quem fala em Jesus Cristo, quem anuncia a palavra de Deus, aquilo que nós chamamos de evangélicos, pessoas que pregam a palavra, os cristãos, de uma forma mais concreta, cada dia mais são odiados, e isso também é um cumprimento da profecia, porque Jesus disse, vocês serão odiados por todos, e isso está acontecendo. Então são sinais da volta de Jesus. Todas rapidamente as coisas que eu estou citando, mas muito mais do que isso, ainda há que a gente poderia mencionar. Terremoto, a natureza também se revolta. Paulo diz que a natureza está gemendo por causa do pecado do homem. É o pecado do homem que causa toda a destruição sobre a terra, que traz todas as consequências ruins.
O que fazer então? É Cristo o perdão, é Cristo que morreu para poder nos limpar dos nossos pecados e nos proteger das coisas que virão sobre esse mundo. Essa é a mensagem que a igreja que Jesus tem aqui na terra anuncia. Existe um outro sinal também muito importante. Ele disse que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos. E tem muita gente hoje que está longe da palavra de Deus, que está distante por causa dessas coisas, por causa de mensagens falsas, por causa de ensinamentos falsos. As pessoas ficam confusas e não sabem qual é o certo. Então dizem assim: eu não vou porque eu não sei qual é o caminho certo, está perdido, não sabe para onde ir, porque um diz uma coisa, outro diz outra. Qual é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Se você realmente estiver interessado em saber qual é a verdade, eu te garanto, busque em Deus e Ele vai te mostrar a verdade. Você vai entender como escapar, como estar protegido em Cristo, porque Ele é a proteção, Ele é o escape, assim como a arca de Noé foi o escape daquele tempo. Jesus é o escape de hoje também, para todo aquele que entender a sua necessidade de conhecer a Deus, de entregar a sua vida a Deus. E ainda há um tempo, nós acreditamos que nós estamos no finalzinho dos momentos em que é possível anunciar esta palavra e oferecer aos ouvintes esta oportunidade. Eu quero agradecer por este momento que tivemos de poder compartilhar um pouco desta mensagem. Muito obrigado.